né? Agora, Edu, começa você, então, aproveitando que a gente está falando de janela, transferência, essa janela do Botafogo que chama atenção mesmo. E o tema do momento, ainda mais sem jogo, né? Começa a ficar sem assunto. Aí a mídia cata aquele Ah, tema ali e joga lá no alto. aham. Então, o tema da semana é fair play financeiro. Eu abri uma caixinha de pergunta ontem, sei lá, acho que 30, 40% das perguntas foram sobre fair play financeiro. Meu direct falando muito sobre isso. E a minha resposta para todo mundo foi: vou falar amanhã no 3 na área. Então, eu quero ouvir primeiro o Edu, Kaique, para a gente falar um pouquinho do Vamos tema. lá, O vamos que lá. você acha sobre o fair play Eu financeiro fiz e a um vídeo aplicação sobre dele no isso. Brasil? Fiz um vídeo sobre isso. Primeiro de tudo, o Textor mentiu, tá? O Pedrinho não estava na reunião e o Pedrinho não é contra, não tem uma opinião bem O diferente do que foi Textor publicado, beleza? mentiu? O Textor mentiu, não é possível. Mentiu. É que eu gosto do Textor, o Rafa fala, mas não Caraca, é isso. nunca Vai me vi o derrubar. Textor mentir. Vamos lá. O assunto do fair play financeiro está em alta, com muito respeito aos dois, que são meus irmãos. O Flamengo está machucado. Simples assim. Quem é da bola, quem conhece a imprensa, quem conhece os perfis de presidente, sabe? O assunto só está em pauta por causa do Flamengo. O Flamengo tomou o rabo de arraia, então perdeu um jogo importante, um clássico, de uma forma muito impactante. Teve uma série de lesões no elenco e o Botafogo ainda meteu ficha no mercado e fez assim: ué, eu não sou o principal aportador de dinheiro? Por mais que tenha muito. O Flamengo ainda ganha muito mais que o Botafogo, mesmo com o investimento do Texto. Beleza? Eu acho o seguinte: são duas linhas de raciocínio na pauta fair play financeiro no Brasil. No Brasil. Na Europa é outro estágio. No Brasil, que a gente está discutindo no Brasil ainda, vestiário, gramado bom, arquibancada boa, base, carioca. Nós vamos deixar de entrar dinheiro novo. Isso é idiotice. Idiotice. Tem que ter barreira nenhuma. Não inventa moda, não. Não fala merda, não. Agora, o que eu acho do fair play financeiro no Brasil, que não precisa ter esse nome, é que não pode um time que já deve 1 bi continuar fazendo buraco. Aí é outro tema. Ah, eu não pago minha faxineira, meu gerente de futebol, o motorista da parada, corta-grama, e vou trazer um cara ganhando 2 milhões de dólares por mês. Estou falando um exemplo. Tem que ter um controle de. Agora, não é o caso do Botafogo, meu chapa. O Botafogo tem as suas contas negociadas, equacionadas, é outra história, e o técnico espirra do bolso dele e enfia dinheiro aqui. Foda-se. 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 A gente está muito longe de começar a discutir, porque as SAFs no Brasil colocaram fim à espanholização que estava começando a andar. O Flamengo e Palmeiras desgarraram dos outros. Desgarraram. O Atlético tem dinheiro, mas não consegue tracionar. Sacou? E o dinheiro também, o Atlético é outro cara também atabalhoado, de dever muito e continuar investindo, porque é dinheiro de um cara. E é uma hipocrisia sem fim. A gente viveu Parmalat, a gente viveu Petrobras. Que eu bati no Rafa, Petrobras, no Mengão. Era só o Mengão, Petrobras, durante milhões de anos. Para. Bobeira isso agora. Deixa o velho lá, que o Rafa odeia, o John Texto, falar um monte de coisa. Deixa dinheiro novo. O Brasil precisa de dinheiro novo. Precisa de inflar o mercado. Depois a gente criou uma outra regra. Mas agora, dor de cotovelo do Flamengo e só isso. Ponto final. O Pedrinho não falou sobre isso. Tá? É informação. O Pedrinho não falou o noticiário que ele falou. Beleza? Vai, Kaique. Cleo, eu vou muito nessa tua linha, assim, porque, cara, a gente olha pro futebol brasileiro, a gente tem pouquíssimos gramados bons para jogar bola, a gente tem um calendário estourando aí, explodindo, completamente quase sem noção. A gente dá 2 meses para cada técnico trabalhar aqui. E será que o nosso maior problema realmente a ser resolvido é o fair play financeiro? O nosso maior problema é ter um Alex Telles e um Luiz Henrique no futebol brasileiro. É isso que vai atrapalhar o desenvolvimento do futebol brasileiro. Então, para mim. É isso, vai desnivelar. Vai desnivelar. Então, para mim, é uma discussão assim que é igual tu falou. Nesse caso, é óbvio. A gente não vai apoiar nunca um time fazer as contas com todo mundo, prometer Deus e o mundo para montar um elenco sem ter fundo para pagar isso, para sustentar isso e destruir o futebol brasileiro, assim como aconteceu e acontece até hoje. Aconteceu no passado várias vezes de fazer dívidas e dívidas e dívidas,
Mas, pô, a gente vê claramente que não é o caso do Botafogo e de outras SAFs também. E aí eu parto muito desse princípio, cara. O nosso maior problema realmente hoje a ser discutido, tanto desses grandes clubes do Brasil, dos clubes que são maior potência, é o fair play financeiro. Realmente não é o campo que a gente joga até hoje, a qualidade de jogo que a gente promove para quem está lá. Esse é o maior problema. Então, para mim, a discussão para muito sobre isso. O fair play financeiro, numa realidade que a gente tiver minimamente todo mundo ajeitado, que a gente tiver um gramado bom para jogar, a gente vem aqui discutir, a gente bate com quem tem que bater, a gente entende que tem que criticar. Mas agora, para mim, não faz nem sentido, sinceramente. É óbvio, a gente tem que inflar, cara. É dinheiro novo, irmão. É dinheiro novo, cara. Que loucura é essa, brother? Que loucura é essa, cara? Porra, bizarro. Bom, então, vamos lá. Eu acho que, de novo, cara, o problema hoje de rede social é isso. É que quando um tema aparece, ele precisa ser polarizado para dar engajamento. Então, assim, ou você é a favor de colocar o fair play financeiro agora, e o Botafogo é o vilão, o Texas é maluco, né? Ou você é a favor disso, você está a favor do Texas. Não existe um equilíbrio nas coisas, sabe? E assim, eu entendo, e eu concordo plenamente com o Edu, dor de cotovelo. Ontem eu escrevi isso lá no... A única resposta que eu pus foi essa. Falei, cara, o problema hoje é esse. A discussão fica vazia. E é usado, inclusive, isso é usado, inclusive, por dirigentes que fazem isso com tudo que é tema, que aproveitam um tema que é sério, que precisa ser debatido, precisa ser conversado, e usa isso como cortina de fumaça, entendeu? Então, digamos assim, a postura do Flamengo em meio a tudo isso é uma postura vergonhosa. Pô, não faz nenhum sentido levantar essa bandeira depois de tomar uma lapada igual tomou. Para mim é vergonhoso, beleza? Então, assim, tirei isso, concordo plenamente com você. A questão do fair play, cara, eu acho que ela tem que ser debatida assim como foi na Europa, cara. Por que a Europa começou a debater fair play financeiro e implementou? Porque começou a entrar muito investidor que não fazem muitos investidores que não fazem parte da cultura do futebol local e tudo, e é muito dinheiro sendo injetado e que causa um desequilíbrio natural. Então, assim, é óbvio que em outros momentos que aconteceu isso no futebol brasileiro, como você citou bem, de várias coisas que já aconteceram aqui, como Parmalat, Unimed, você cita Petrobras, eu acho que é um contexto diferente. Era igual. Não era igual, não era. Era igual. Não era igual. Era igual, Rafa. Edu, porque agora, de verdade. O leque de informações é muito maior. O leque de informações é muito maior. É muito maior. Corinthians e MSI era igual. Era igual, Rafa. A questão é, cabe ao clube administrar uma possível saída para não virar quebra. Era igual. Parmalat é igual. Crefisa é igual. É dinheiro do bolso, porra. Só que é muito fácil blindar isso, cacete. Tu bota lá a Crefisa, dá hoje, sei lá, Palmeiras, tô dando um exemplo, 10 milhões por mês, tá? Ela bota quanto ela quiser o valor. Baboseira isso. Então, mas tanto não é igual que, por exemplo, a Crefisa fazia... A Crefisa, eu acho que tem um pouco mais de relação. Não, então, a Crefisa tem um pouco mais de relação, a Unimed também. Por quê? Porque elas faziam contratações, por elas faziam contratações... Cara, Rafa. Escuta, irmão, dinheiro novo. O assunto do fair play financeiro é você não gastar mais do que você fatura. Beleza? O tema é esse. É uma balança. Você só pode gastar tanto. É disso que eu estou falando. Por exemplo, a Crefisa foi proibida de contratar jogador para o Palmeiras. Por quê? Esquece nomenclatura, irmão. Esquece nomenclatura de quem vai ficar o nome do jogador. Vou dar um exemplo claro. A Leila é presidente da Crefisa. Beleza? Beleza. O Palmeiras é presidido por ela. Beleza? Beleza. Ela pega e bota na camisa o valor que ela quiser. Mas ela faz, se ela quiser voltar o dinheiro, ela bota o salário de alguém maior. E assim começa a gerar. Beleza, Edu. Só que o grande ponto existe um valor de mercado, cara. A Leila fala muito bem sobre isso. Em vários momentos que questionaram ela falou, cara, o nosso valor está dentro do mercado ou está fora do mercado? Mas isso também é relativo, porque o Guerreiro, quando veio para o Flamengo para ganhar R$1 milhão, era fora da curva na época.
que foi um movimento inteligentíssimo do Bandeira, que era tipo assim, ó, eu vou trazer o Guerreiro para dar um sinal ao Brasil e ao mundo que o Flamengo passou a pagar em dia, passou a pagar bem e passou a ter nome de peso. Porque é o seguinte, Rafa, o dinheiro do Texto não é diferente do dinheiro da Leila. Não é da Parmalat, não é da MSI. Então, não é, cara. Então, é diferente. É o pagamento da dívida. Vai ter um buraco. Então, é porque, olha só, é diferente por vários motivos, tá? Então, assim, a gente precisa separar as coisas, senão a gente coloca tudo num balaio só. E aí vira uma loucura, pô. Se eu põe tudo num balaio só, eu considero que é tudo a mesma coisa. Por exemplo, o que a Petrobras pagava para o Flamengo, vamos lá, a Petrobras entra no Flamengo, por exemplo, em 84. Patrocínio. Então, ela entrou em 84, quando ela entra no Flamengo, ela entra também no Botafogo, entra também no Bahia, entra também no Vitória, tipo o movimento que a Caixa fez. E ela vai saindo de outros clubes e permanece a parceria com o Flamengo. E aí, pode ter essa discussão, mas ela ficou só no Flamengo por um tempo. Beleza, a Eletrobras ficou só por um tempo no Fluminense, a Eletrobras ficou só por um tempo sozinha no Vasco. Isso já aconteceu em outros momentos com outras estatais. O Banrisul está no Grêmio, no Inter, há mais de 20 anos. E é estatal também. E não tem nada de errado nisso. Por quê? Porque está dentro de um valor de mercado, cara. O que a Petrobras pagava para o Flamengo, no maior valor de contrato que a Petrobras pagou para o Flamengo, em dinheiro atual, fazendo a correção ano a ano, vai girar em torno de 50 milhões de reais, cara. O Flamengo hoje recebe 120. É mais que o dobro do que a Petrobras pagava. Então, assim, não existia nenhum desequilíbrio ali. Entende? Então, isso é uma coisa. Aí, quando você pega a relação da Unimed, já é outra coisa. Parmalat, Unimed, Crefisa num dado momento. Beleza, não, beleza. Você foi muito feliz. Não é isso que eu quis dizer. Só para a gente separar. Então, a relação das estatais. A relação das estatais, que já existiu, uma quantidade imensa. Tem gente no chat falando do BRB hoje. O BRB, por exemplo, ele foi descartado da camisa do Flamengo, que ele era o principal, só que ele pagava tão abaixo do mercado que a Pixbet chegou, pagou a multa, tirou ele, não, me dá aqui, eu vou entrar, e botou ele para outro canto. Então, assim, não existe... Esse tema... Não existe distorção. Não existe distorção quando você está fazendo algo dentro do que o mercado manda. Entende? Uma empresa estatal vai fazer publicidade. O Flamengo, esquece estatal. Eu usei o exemplo na hora errada. Esquece estatal. Tá, não, vou chegar lá. Aí quem é que mede o mercado, irmão? Quem é que mede o mercado, irmão? O mercado de aposta. O próprio mercado, cara. Então, pronto. Os influenciadores do mercado, por exemplo, que há tempos atrás ganhavam uma fortuna no caso de aposta, hoje deu uma limpada. Irmão, não pode a gente aqui no Brasil passando fome, comendo lixo, tá? Jogando em campo com a grama dessa altura, com um buraco dessa altura, o vexame podre, reclamar de dinheiro novo do Texto. Para! Então, cara, mas calma, Edu. É porque é o que eu falei. Não tem que reclamar. Não tem que reclamar. Esse é um extremo. Mas não tem que normalizar, que é o outro extremo. A gente tem que fazer um meio termo e entender. Então, como eu estava dizendo, Unimed, Crefisa, em dado momento, Parmalat, era outra parada. Eles pagavam um valor de patrocínio, tá? E, além do valor de patrocínio, ela usava o clube, a Unimed fez vários momentos, usava o clube para comprar jogadores e vender jogadores, digamos assim, usando o Fluminense e outros clubes que aconteceu coisa parecida, monetizando nesse processo e desequilibrando o futebol, usando o clube de espelho, vamos dizer assim, né? Vitrine. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Quem disse que o Flamengo vai ter que ser a ponta da lança para medir o mercado? Eu acabei de falar, o Texto mesmo... Mas ninguém está falando do Flamengo. Estou dando um exemplo. O Texto mesmo com esse movimento financeiro não gastou o que o Flamengo gasta. Arrecada por ano. Aí é complicado, Rafa. A gente não sobe a régua. Mas nem o Flamengo gasta o que arrecada, Edu. Você não pode gastar o que você arrecada, cara. Isso não existe. Porque isso... Aí eu vou entrar no outro tema. Não, então. Aí eu vou entrar nesse contexto, que é o contexto saco. Que é o contexto do Textor. O Textor gastou, o Botafogo, né? Esse ano, mais do que a arrecadação anual deles de 2023 que está no balanço. Se isso não for debatido, é loucura, dinheiro novo, Rafa. Mas, Edu, esse dinheiro novo... Cara, mas
isso é em qualquer mercado, isso não é algo que pode acontecer. Por exemplo, se eu chegar na minha empresa hoje e falar assim, cara, eu vou pegar todos os insumos que eu tenho agora para a produção do final de ano e vou comprar com o meu dinheiro e botar dentro da minha empresa. Eu não posso fazer isso, cara. Isso não pode fazer, cara, em nenhum mercado. Eu tenho que colocar... Não, isso não é discordar, Edu. Isso como bem você disse, não cabe opinião. Isso é uma regra, isso é lei. Isso não pode, cara. Eu tenho que pôr esse dinheiro no caixa. Esse dinheiro do caixa, a partir do momento que ele virou capital social da empresa, né? Ele está no caixa, fiz esse aporte, a empresa vai fazer essa compra. Aí, beleza, essa é a movimentação. Porque senão, isso... Não, você está entrando no Não, cara, porque isso é a única forma de você controlar se a empresa está trabalhando dentro da legalidade ou não. Se eu tenho uma pessoa externa que compra ativos ou insumos ou o que for e põe dentro de uma empresa e essa empresa utiliza desse material, desse equipamento, é óbvio que isso está errado, cara. Isso é simples em qualquer lugar do mundo, pô. Eu já entendi, concordo com você, mas isso é juridiquês, porque isso aí, para virar isso aí, é simples também fazer, brother. É simples. É simples, mas não faz, porque não é simples na prática, porque depois, para retirar esse dinheiro, só pode retirar se a empresa der lucro. Porque se a empresa não der lucro, você não pode retirar o dinheiro de lá. Só que por que ele não faz? Porque daqui a uns anos, se tiver dando prejuízo, ele pode pegar esses jogadores e vender e pôr o dinheiro no bolso dele. Se o dinheiro estivesse realmente dentro do Botafogo, ele não poderia fazer isso, cara. Pô, isso não é difícil, entendeu? Só uma vírgula. Você está afirmando uma parada que ele negou, mas tudo bem. Vamos supor que você tem razão. Ele negou essa informação que você agora. Ele negou. Ele negou que está dentro do percentual da SAF e tal, não sei o quê. Não, ele negou salário. Ele negou salário. Ele negou que a folha salarial do Botafogo está fora do fair play. Só que o fair play não aborda só a folha salarial. A aquisição de atletas também entra. Então, ele na verdade, ele deu aquela famosa retórica, né? Ele deu uma escorregada para poder usar um argumento que está dentro. Eu quero te explicar o seguinte, na minha visão, humilde visão. A gente não está em tempo, nem momento, para reclamar de dinheiro novo, como nunca reclamamos. Está incomodando ser o Botafogo, está incomodando ser um cara que é falastrão, que é o texto, tudo isso está incomodando. O assunto é muito precoce, é muito pequeno o problema para acontecer o que aconteceu. É fato isso. O Flamengo fatura mais de 1 bi por ano. Você não acha que é, Rafa? Você acha que o momento é certo? Eu acho que o momento é errado. Não, eu tô falando que eu não acho que é uma freada clássica. É uma achatada clássica. É uma socialização do futebol clássico. É um empurrão para baixo no futebol. Ô, Rafa, pensa o movimento hoje, quero ver a tua visão. O movimento hoje sendo feito, o fair play implementado agora. Tu acha que esse caminho que vai se abrir é mais pro Botafogo, assim, de inspeção do Botafogo, ou em relação ao descolamento desses outros times que estão ali, seja clubes médios ou clubes grandes? Então, esse é o ponto. Eu acho que o fair play precisa ser debatido para ele ser melhor aplicado do que foi na Europa. Porque o fair play da forma que foi colocado na Europa... Isso é Brasil, Aqui vai ser... Não, então... Mas gente, vamos lá. O que a Europa faz é melhor do que não ter nada. É tipo a Lei Bosman, pô. A Lei Bosman, no final das contas, ela fez o quê? Favoreceu uma meia dúzia de clubes. Uma merda. Exatamente. O fair play financeiro, ele dá uma melhorada no que a Lei Bosman fez. Uma melhoradinha. Porque, gente, vamos lá. A gente está olhando, acontece com o Botafogo, está lindo, é um gigante do futebol brasileiro que está acontecendo isso. Agora, vocês têm ideia de que isso pode acontecer com o Mirassol amanhã? E aí você, daqui a 2, 3 anos, vê o Mirassol sendo protagonista no futebol brasileiro. Pô, Edu, não tem como. Tomara, Rafa. Tomara. Então, porque se for o Mirassol, foi competência da camisa maior. E se você pega uma empresa hoje embaixo... Qual incompetência, Edu? Edu, pelo amor de Deus, o time fatura X. Aí vem um cara com dinheiro do bolso dele e gasta 50X. E não tem nenhum problema isso. E a incompetência dos outros? Qual é a competência do Mirassol em fazer isso? Vou te explicar. Se um cara comprou um clube com uma camisa desse tamanho, uma tradição desse tamanho, e potencializou esse clube, culpa do maior que não fez isso antes, que não vendeu antes, que não arrecadou antes,
que não viabilizou antes. Simples assim. Simples assim. Pô, não o é Chelsea assim. não tinha nenhum. O Chelsea tinha vencido a Premier League 50 anos antes. Rafa, o que eu quero dizer é o seguinte: até para a gente pular de assunto, senão fudeu. Você fala de seleção brasileira, ia ter 1h32 de live. Depois fala de Arábia Saudita, guarda o tempo para segunda-feira, senão fudeu. Se a gente começar a botar regra, que eu digo, regra maliciosa, que é o caso agora, a gente não vai sair da inércia, Rafa. Nenhuma empresa cresce, você sabe muito bem disso. O crescimento de uma empresa comercial é assim, o ADM é assim. Ele vai se igualar depois de fazer isso aqui. Ninguém cresce organizado, concorda comigo ou discorda de mim? Ninguém tem crescimento vertiginoso organizado. Estou errado? Exemplo, tem a Casa da Gráfica hoje, tem uma loja gigante em Juiz de Fora. Se tu abrir 10 de uma vez só, tu não vai entregar o mesmo produto. Lá na frente, tu vai entregar de novo, tu vai arrumando, tu vai diminuindo a linha de crescimento e vai arrumando o ADM. Concorda ou discorda? Para pegar a mesma linha. Concorda ou não? Eu só discordo que, assim, eu acho que desorganização é diferente de descumprimento da lei, entendeu? São coisas diferentes. Eu sei que eu vou crescer mais desorganizado, mas eu não posso pegar minha contabilidade e simplesmente ignorar ela e quebrar todas as regras de mercado e a Receita Federal achar que está tudo bem. E, assim, eu sou zero intervencionista, você me conhece. Eu acho que o governo só atrapalha. Mas, assim, não tem lógica você ter o mínimo de organização e de tudo para o país inteiro e ignorar uma pequena fatia, porque aí você cria um desequilíbrio que não faz sentido, pô. Entende? Assim, então eu vou botar meu ponto. O que eu falei? Eu não sou nem de um extremo nem de outro. Não acho que o fair play financeiro tem que ser colocado agora. Não acho que esse julgamento do Botafogo agora ele está 100% correto. Mas estão tentando comparar com outras situações que não tem absolutamente nada a ver. Absolutamente nada a ver. Nenhum time... Deixa eu falar uma coisa. Nenhum time na história, nunca aconteceu, nenhum time na história do Brasil gastou em contratações mais do que arrecadou no ano inteiro, gente. Mas a gente vai bater recorde todo ano em relação a isso. As SAFs são diferentes por isso, cara. As SAFs, inclusive, tem contrato. Mas isso não acontece nem pode acontecer em nenhum lugar do mundo, cara. Se não tivesse vira uma bagunça. Mas tá na lei, caralho. Tá escrito na lei, porra. O Vasco agora em agosto, agora em setembro, desculpa, teria que ter uma aposta de 270 milhões. Teria batido o recorde de tudo. E aí? Não teve, né? O Vasco até nisso, comprou o anão cresce, vira pivô. Não, mas, em resumo. O Botafogo foi mais de 350 nesse ano. Sim. O Vasco é 270 em setembro. Fora do que já tinha sido feito. E o que eu quero dizer é o seguinte: ia gastar mais. Está na lei, a SAF está isso. A SAF está ali para isso. Os 270 do Vasco não era errado. É isso que eu quero dizer, entendeu? Não, eu entendi. Aí só vou destacar de novo, a gente só não pode partir de um princípio de que assim, não, a gente vai conseguir melhorar o futebol e vai ser mérito do Mirassol, com todo respeito ao Mirassol, e é só um exemplo que eu usei, pode ser qualquer outro. Imagina daqui a pouco você tem 5, 6 desses, você simplesmente matou a cultura de um país porque você permitiu que pessoas de fora dessa cultura venham aqui, porque é muito fácil esse jogo, cara. Pensa um Sheik árabe da vida, pegar um. Eu vou mudar outro. Pega um Londrina da vida. Assim, eu vou botar aqui R$1 bilhão no Londrina. Você acha que isso é difícil para um cara desse? Não é difícil. Qual é o mérito esportivo? Qual é o mérito do trabalho, da história do Londrina em montar um time com R$1 bilhão injetado por um cara que chegou aqui? Mas é subjetivo, Rafa. Qual o mérito dos outros times que montam? Como é que é, Caio? Já está escrito na regra na lei da SAF. Já está escrito, Rafa. Quer escrever de novo? Não, eu? Não quero escrever de novo, não. A discussão é implementação ou não do fair play financeiro. Não, então, mas a SAF está dentro de um contexto sem o fair play financeiro. O que dita o fair play financeiro, e é isso que foi implementado na Europa, porque o movimento que acontecia lá era parecido com o que está acontecendo aqui agora, e as pessoas olharam e falaram, pô, qual é o sentido de você ter times históricos, construir uma história, uma torcida, e por isso tem arrecadação, vem alguém aqui, pega um clube que não tem essa história, não construiu essa torcida, não tem arrecadação, não tem dinheiro que banque isso, e vem alguém brincar de Master League aqui e coloca o dinheiro
Porque, repito, isso está acontecendo com um time de história. Logo que começam os grandes investimentos. Logo que começam os grandes investimentos de sheiks árabes, bilionários russos, bilionários americanos no futebol europeu. Mas fala aí, Kaique, eu não entendi o que você falou. Não, então, tu falou de mérito esportivo. Aí, nesse sentido, se relaciona com o quê? Com esse mérito? De construir a vitória? Os times últimos que ganharam, construir a vitória a partir disso? O mérito esportivo, para mim, ele vem de uma história, porque para mim o esporte, principalmente o futebol, falando do futebol, o futebol existe com um único objetivo: conquistar mais torcida. Concorda comigo, no final das contas? Que é a mais torcida que vai te dar mais dinheiro, é mais dinheiro que vai te dar mais estrutura, uma série de coisas. No final das contas, se você não constrói torcida, você não consegue construir nenhuma das outras coisas. Ou pelo menos você vai ter muito mais dificuldade. Concorda comigo? Bom ponto aí. Que nome é esse? O seu ponto é perfeito, cara. Seu ponto é perfeito. Você comprou um restaurante. O cara é obrigado você viu que ele não está bem. Quem compraria um restaurante para os pedaços, tem que investir. Então, perfeito. Você comprou um restaurante. Comprou um restaurante. Você quer investir, você vê potencial nele, você quer pôr dinheiro, gasta o dinheiro que for. O dinheiro é seu, faz o que você quiser. Só que você precisa fazer esse dinheiro ser aportado no CNPJ do restaurante para esse restaurante construir esse crescimento. Eu não posso, como pessoa física ou com uma outra empresa, que no caso é o que o Botafogo faz, ele pega a holding. Mas o movimento foi assim? Outra boa parte. Grande parte das contratações são parceladas. Boa parte das contratações são feitas. Pergunta aí, Rafa. Só uma pergunta afirmando, não. O Texto fez no CPF ou no CNPJ? Como é que o Texto fez? Não, ele faz na... Se o nome da holding dele é uma holding dele internacional que ele usa para essas movimentações. Então ele faz na bola. Então ele faz o que você quer. Não, ele não faz porque ele não faz dentro do Botafogo. Ele faz por fora. Não, ele faz com a empresa dele de fora do país. Ele não faz com... Na SAF, isso. Beleza, mas a discussão aqui não é sobre o fair play. Não, você está falando o que é a realidade atual. A gente está discutindo a possibilidade. A discussão é que o Botafogo gastou mais do que arrecadou. E vai ser assim. Por que não pode ser assim? Não, pode ser. No Brasil sempre foi assim. Na verdade, não nessa magnitude. Sempre foi. A discussão que existe há bastante tempo, que existiu lá atrás com o Palmeiras da Parmalat. O Palmeiras. Não é pagar. Não é pagar. O Palmeiras. Honrar. O Texo gastou R$10 e arrecadou 3, por exemplo. A SAF está aí para isso, ela explica isso. Tem que ter um investimento, ela explica isso. A lei da SAF está explicando isso. O Vasco, se não quebra a SAF do Vasco, o Vasco agora teria um aporte de 270 milhões. Eu sei, Edu. Mas você está falando de outra coisa, pô. A lei da SAF, a gente poderia discutir ela, aí seria outra resenha. Que aí tem quem concorde, quem discorde. Por exemplo, tem gente que concorda que a lei da SAF diz: você pega todo o endividamento anterior e ele não é considerado, digamos assim, em relação ao que você vai fazer para frente. Então, vamos supor, você pode estar devendo uma galera que você não paga, mas continua investindo no futebol. Né? Tem uma regra de 10 anos. Exatamente. Então, tem gente que concorda com isso, tem gente que discorda. Só que nosso debate não é esse. Nosso debate é outro. É em relação ao seguinte: isso, dentro da realidade do futebol brasileiro, vai trazer benefícios ou malefícios da forma que está sendo aplicado, entendeu? Esse é o meu ponto. A gente, enquanto sociedade, enquanto movimento futebol brasileiro, a gente está preparado para isso? Eu acho que essa deveria ser a discussão. A forma que está fazendo é a melhor forma? Não é simplesmente assim, pô, não pode, não é gritaria que não pode, o que o Botafogo está fazendo está errado. O Jorge Luiz, isso aqui é um ótimo ponto. Provavelmente, assim, isso aqui é um ponto. São ativos. Não são ativos do Botafogo, gente. É isso que eu tô falando. Se você vai no restaurante, investe e compra, por exemplo, a melhor cozinha e estrutura no restaurante, ela tá tudo legalmente, falando legalmente para você fazer isso, esses ativos imobilizados estarão dentro do balanço do restaurante. Beleza.
Não é o que está acontecendo no Botafogo. Não são ativos do Botafogo. O Almada não é um ativo do Botafogo. Esse é o ponto.